Mistérios do planeta Terra. Quando se fala de vida na Terra, cientistas e historiadores têm muitas explicações, teorias e respostas, mas não todas. Muito já foi descoberto, mas ainda encontram coisas que os deixam perplexos. E o vídeo de hoje é sobre isso. Uma árvore, dois frutos. Curioso, não? Existe uma ilha no lago Turkana, no Quênia. Nabiotun é seu nome. Sem volta é o seu significado, o que faz sentido de acordo com os mitos e lendas que cercam o local. Em 1935, um explorador inglês decidiu testar essa lenda e foi pessoalmente ao local, numa missão de pesquisa, mas como não se teve notícia do seu retorno, a expedição só serviu para reforçar ainda mais a lenda. Alguns teóricos da conspiração dizem que na ilha existe uma base alienígena que abduz qualquer um que chegar perto. Já os quenianos acreditam que aqueles que descerem no interior da cratera serão atingidos por raios e desaparecem. Fotografias tiradas por aviões que sobrevoaram a cratera mostram que parecem ser antigas cabanas, mas ninguém teve coragem suficiente de verificar com seus próprios olhos. Mas as pegadas ficaram intactas. A maioria das pessoas que visitam o Egito também visitaram a Grande Pirâmide de Gizé, mas se decidirem viajar mais 20 minutos até Abu Ghraib, descobrirão um segredo escondido. Uma cidade antiga, que era um templo do sol, dedicado ao grande deus Ra, construída há 2.400 anos. Registros históricos egípcios nos contam que haviam 6 templos do sol em Abu Ghraib, mas apenas 2 estão preservados até os dias de hoje. Suas ruínas e seus blocos de granito vermelho, espalhados pela área, são um mistério para os cientistas, pois parecem ter sido precisamente projetados, com superfícies polidas e buracos tão precisos que com certeza devem ter sido feitos com uma avançada tecnologia. E se isso já não fosse misterioso o suficiente, há vários pratos quadrados de alabastro que contêm marcas que parecem engrenagens de um motor. Fica a dúvida se o povo que morava na região tinha acesso à tecnologia avançada, e se tinham, o que aconteceu com esse povo e a sua tecnologia. Barça Kelmis é uma antiga ilha, a maior do Mar de Aral. Sua área era de 133 km² na década de 80, mas à medida que o mar se tornava mais raso, crescia constantemente, até que na década de 90 deixou de ser uma ilha. E como a cratera de Nabiotun, esse parece ser um local onde as pessoas que visitam não retornam. Em 1939, foi declarado reserva nacional e fechado ao público até o fim do século XX. Ninguém sabe o que os soviéticos fizeram na ilha durante esse tempo, mas existem vários rumores que o local era usado para pesquisas ultra secretas. Até hoje, aparelhos eletrônicos falham quando chegam perto do local, e equipamentos de navegação param de funcionar. Há casos documentados de pessoas que ficaram com a pele azul por terem passado um tempo ou mesmo chegado perto da antiga ilha. E uma lenda local diz que um grupo de nômades que ficou na ilha pelo que parecia ser um ano, quando voltaram para a civilização, haviam se passado 3 décadas. Realmente é um lugar misterioso e quem sabe até sobrenatural. Em meio às ruínas de Amman, na Jordânia, onde encontra-se ruínas de templos e palácios, também podemos encontrar restos quebrados de uma mão gigante feita de pedra, conhecida como a mão de Hércules. E mesmo quebrada, 3 dedos sobraram e ainda é estranhamente intimidador de ver. A mão é parte do Templo de Hércules, que foi construído durante o 2º século, durante a ocupação romana de Amman. Por razões que foram perdidas na história, parece que o templo nunca foi terminado. A presença de um cotovelo de mármore no local indica que existia um plano de construir uma estátua gigantesca de Hércules, que, se concluída, seria a maior estátua do mundo para aquela época. A região é conhecida também por terremotos. É possível que os romanos tenham desistido da ideia de construir qualquer coisa no local após terem presenciado esses terremotos. Como os guias turísticos gostam de mencionar os curiosos visitantes, as unhas e cutículas da estátua estão bem feitas e em boas condições, levando a piadas de que Hércules ia manicure com regularidade. Outro mistério é a pirâmide de Cuicuilco, no México, onde há algumas evidências de que uma enorme erupção vulcânica destruiu a civilização que um dia existia no local. Mas apesar disso,
Essa civilização deixou muito pouco para trás para termos conhecimento dela, além da sua pirâmide. Examinando o terreno, arqueologistas conseguiram concluir que havia uma fazenda por volta de 3.200 anos atrás, que foi soterrada por um vulcão que entrou em erupção. Os historiadores acreditam que toda a população foi extinta no desastre. Outros acreditam que alguns sobreviventes foram para outras partes do México e levaram elementos de sua cultura com eles, e tiveram um papel importante na construção da pirâmide Teotihuacan.